sensível, um tema importante e um tema muito atual, que é a cesariana a pedido. Principalmente nós, que somos um hospital 100% SUS, né, que temos prezado sempre pela questão do cuidado, do direito à nossa paciente, mas também aqui a gente fala de questões éticas, a gente fala de metas, indicadores que somos cobrados em relação à cesariana, e nossa última reunião clínica surgiu essa discussão da equipe médica, e a gente, pensou em continuar nesse momento aqui esse tema tão importante. Eu passo agora a palavra para a nossa coordenadora médica, a doutora Flávia, para continuar, e depois chamar o nosso palestrante. Boa noite a todos. Nós estamos aqui, queremos primeiro agradecer ao Edson pela disponibilidade de poder ter esse esclarecimento, essa aula com a gente, essa conversa com a gente. A gente como a Verônica falou, uma maternidade de médio porte, 100% SUS, com uma alta incidência de alto risco. Estamos recebendo com muita frequência agora, Edson, as questões e que está nos preocupando, as questões dos pedidos de cesariana, né? E aí ficamos, às vezes, sem saber se podemos ou não negar essa solicitação e quais seriam os critérios, né? Em caso de negação, que a gente poderia estar colocando. A gente sabe, hoje nossos índices de cesariana, cada dia, estão aumentando mais, apesar da gente fazer um trabalho de avaliar com rigor as indicações de cesariana, as questões, né, mesmo assim, de clínicas da paciente, mas surge agora uma nova abordagem, que é a questão do desejo da paciente, né? E a gente tem observado que isso, não só na nossa maternidade, mas também em outras maternidades aqui da cidade também tem acontecido, como alguns colegas já estão relatando. Então, qual seria a postura correta? Já avaliei vários pareceres de vários CRMs aqui, inclusive de Minas Gerais, que é o nosso, né? E nós estamos, assim, meio que perdidos se podemos ou não negar. Edson, seu currículo é um currículo bastante extenso. Sei que você é coordenador da residência médica do Sofia, né? E outros cargos mais. Então, a gente já... Se eu fosse falar todo o seu currículo aqui, ia demorar bastante, ok? Então, podemos começar por você, Edson, pode ficar à vontade. Bom, gente, então tá, eu agradeço aí o convite, a Verônica, a gente conversou aí tem umas 3 semanas, né? Flávia, muito obrigado aí também pela presença de todos, toda a equipe aí. Atualmente eu estou no Sofia Feldman, estou lá na coordenação médica da maternidade. De fato, fui coordenador da residência por 10 anos, né? Mas agora não estou mais. Mas, enfim, esse tema, eu vou colocar aqui minha apresentação, né? Para que eu possa apresentar, né, o tema. Deixa eu colocar aqui. Foi, né? Apareceu aí na tela? Sim. Bom, gente, então tá. De fato, o cesariana a pedido é um tema aí que tem dado dor de cabeça em muita gente. A gente está na maternidade e aqui também aparece essa questão. Eu vou só dizer que essa apresentação de hoje ela está inserida no curso, né, que eu tenho, que é o curso de pré-natal baseado em evidências. Então, quem quiser depois conhecer um pouco mais, fica aí o convite, viu? Só para apresentar para vocês, né? Ele atualmente tem aí, são 54 aulas do programa permanente, e a gente trabalha com temporada, né? Então, a cada ano, a gente já coloca mais 20 aulas. Nós estamos na 3ª temporada. Isso aqui é igual série, né? Série de televisão, a gente vai se divertindo aí com aulas. Então, atualmente, considerando nossa terceira temporada, são mais de 110 aulas. E essa aula é uma aula, inclusive, que está prevista aqui eu estou até adiantando essa aula aqui com vocês, porque é uma aula que está prevista aqui no curso nosso, para o dia 11/5, cesariana a pedido. Então, nós estamos
eu estou antecipando aqui com vocês, embora já tivesse essa aula também no nosso programa. Bom, gente, então, vamos lá. Eu vou falar de cesariana a pedido. E para a gente contextualizar isso, nós precisamos saber que, no Brasil, nós tivemos em 2024 2,3 milhões de nascimentos. A gente está caindo muito rápido a nossa taxa de natalidade, né? Nós tínhamos quase 3 milhões há 12 anos atrás e foi agora 2,3 milhões. Bem, ao mesmo tempo que caiu a taxa, a nossa taxa de natalidade, tem aumentado a taxa de cesariana. Então, a gente acompanha isso aí no painel de monitoramento de nascidos vivos do Ministério da Saúde. A gente pode encontrar aí em qualquer hospital do país, classificado por categoria de Robson. E o que preocupa é que no ano de 2025, foram 61,4% de cesarianas. Então, assim, é uma questão que preocupa a todos, e esse é o grande desafio para os próximos anos. Desde 2009, a cesariana ultrapassou o parto vaginal. Então, no Brasil, se a gente perguntar hoje qual que é o parto normal no Brasil, hoje é a cesariana. Então, há uma inversão aí de definição, porque, afinal de contas, normalidade tem várias maneiras de definir normalidade. Uma delas é aquilo que é mais frequente. Então, se vocês me perguntarem hoje qual que é o parto normal no Brasil, é a cesariana. E eu acho curioso, assim, até do ponto de vista de apresentação, a gente, quando vai fazer uma apresentação, nós apresentamos aquilo que a gente quer medir, Então, muitas vezes as pessoas, se elas querem medir a taxa de cesariana, o esperado é que as pessoas apresentem assim, a taxa de cesariana no nosso hospital é X, 50%, 60%. A gente já percebe até uma inversão disso. As pessoas, às vezes, vão fazer a apresentação dos seus indicadores, e eu acho isso muito curioso, Apresenta-se a taxa de parto normal do nosso hospital é X, é 40%, Então, até do ponto de vista de apresentação, a gente percebe que há uma inversão da lógica, como se o que a gente quisesse medir fosse o parto normal. E, de fato, acaba sendo. Bem, então, 50% desde 2009, com uma razão de mortalidade materna alta, que não cai, e também uma taxa de mortalidade neonatal associada a problemas no parto muito alta. Nós temos no Brasil cerca de um óbito neonatal em bebê de termo, sem malformação, de aproximadamente 1 em cada 1.000 nascidos. Só para a gente ter uma ideia, no Reino Unido é mais ou menos 1 a cada 10.000. Então, veja bem, no Brasil, nós temos aí 60% de cesariana e ainda não conseguimos evitar a morte neonatal evitável. E aumentamos e mantemos também uma taxa de mortalidade alta. Então, acho que esse é um grande paradoxo que a gente vive. Afinal de contas, a cesariana ela até tem as suas indicações e as suas vantagens, e uma delas, obviamente, é evitar a morte materna ou neonatal, que poderia ser evitada pela cesariana. Bom, em relação à cesariana a pedido, ou sob pedido materno ou sob demanda, é importante a gente ter uma noção muito clara das definições. Então, a cesariana a pedido, ela, por definição, é uma cesariana primária, por solicitação materna, na ausência de qualquer indicação materna ou fetal. Então, veja bem, é uma cesariana primária. Então, aqui é uma mulher que nunca fez cesariana. Então, por definição, uma mulher que ela tem uma cesariana prévia e ela solicita uma cesariana, essa não se encaixa. Isso aí não é cesariana pedida. A prova de trabalho de parto em uma mulher que tem cesariana prévia, ela precisa do consentimento. Então, uma mulher com cesariana prévia, por definição, não é cesariana a pedido. Isso aí é uma definição que a gente vê em diretrizes internacionais, essa aí é a definição americana, 2018, e ela é uma cesariana que ela é eletiva. Então, ela não se aplica à
a mulher que solicita uma cesariana durante o trabalho de parto. Inclusive, isso foi reforçado em parecer do nosso próprio CRM aqui de Minas. Então, se a solicitação da cesariana ocorre durante o trabalho de parto, isso não é cesariana a pedir. Aí é uma situação desafiadora que a gente tem que definir, mas, por definição, não é cesariana a pedir. Gente, por que não é cesariana a pedir? E por que não se aplica aqui a lógica da cesariana a pedir? Gente, o balanço de riscos e benefícios, ele é completamente diferente, né? Se você faz uma cesariana, tem uma mulher que pede ali no período expulsivo, o balanço de riscos e benefícios é muito desfavorável a uma cesariana nesse contexto, mas muito, né? O risco materno e mesmo fetal, se não há indicação, ele é muito desfavorável para a cesariana nesse contexto. Então, por isso que não é cesariana a pedido, embora haja um pedido. A gente tem que interpretar para ver como que isso funciona. Bem, gente, vamos ver como que isso está estabelecido, quais são os marcos normativos que a gente tem no Brasil. Em 2015, foi publicada, ou 2016, foi publicada a diretriz, ou as diretrizes de atenção à gestante e operação cesariana. A primeira versão, a versão para consulta, ela foi colocada aqui em 2015. Então, daqui. E vocês podem observar que em 2015 havia um capítulo, a operação cesariana a pedido. Esse capítulo ele desapareceu da versão final. Então, vocês podem observar, então, a diretriz brasileira de cesariana, que foi publicada em 2016, ela não contém nenhum capítulo sobre cesariana a pedido. Esse capítulo apareceu na versão inicial, de certa forma influenciada até por movimentos externos, né? Em 2014, a diretriz de assistência ao parto do Reino Unido, ela incorporou a cesariana a pedido na diretriz, em 2014. Então, desde 2014, a cesariana a pedido ela está incluída na diretriz de assistência ao parto do Reino Unido, da Inglaterra. Aliás, não é à toa que o Reino Unido ele está com mais de 40% também de cesariana, acho que 45%. O Reino Unido, que é um país, né? A Inglaterra é um país que ele é conhecido por ter um sistema público de saúde muito seguro, né? Muito organizado, por ter um modelo de assistência ao parto também muito organizado, bem distribuído, com enfermeiras, com obstetrizes na assistência ao parto. E, apesar disso, desde que isso foi incluído no seu sistema de saúde, eles perderam completamente o controle da taxa de cesariana, que era baixa, né? Ela era, até 2014, ela era aí da ordem de 30%, né? Ela era mais baixa. E, nos últimos 12 anos, perdeu-se completamente o controle. Isso aí é claro que deve ter outras explicações, né? O Reino Unido também tem as suas crises, mas uma delas, segundo os analistas, é que a cesariana a pedido, ela pressionou de forma muito forte a taxa de cesariana. Vejam bem, em um país que tem um modelo de cuidados obstétricos considerado muito qualificado, muito qualificado, muito superior ao nosso, com certeza. Mas, enfim, aí veio a resolução do CFM em 2016, dizendo que não é ético, não é antiético o médico atender o pedido por uma cesariana sem indicação clínica. Então, isso é que foi feito com a vista do CFM. É direito, nas situações eletivas, a mulher solicitar, e não é antiético o médico atender esse pedido, desde que ela tenha recebido todas as informações pormenorizadas sobre o parto vaginal e cesariana, seus respectivos benefícios e riscos. Então, o CFM está falando aqui do balanço de riscos e benefícios. Desde que ela tenha sido bem orientada sobre o balanço de riscos e benefícios, não é antiético atender esse pedido. Bem, essa normativa, ela até hoje é muito mal interpretada, né? Essa normativa passou a ser interpretada como se fosse uma lei. Isso não é uma lei, é uma normativa, uma resolução CFM, e ela diz que não é antiético. Essa que é a validade.
Uma resolução do CFM, ela não tem o poder de lei. Poder de lei, aliás, antes de falar do poder de lei, eu acho interessante essa questão do é válido desde que você informe balanço de riscos e benefícios. Isso é uma coisa complicada também, né? Em primeiro lugar, porque balanço de riscos e benefícios não é uma coisa definida na literatura. Não é uma coisa totalmente definida. Nós vivemos falando de balanço de riscos e benefícios, mas, do ponto de vista de evidência científica, isso não é bem definido. A revisão Cochrane de 2012, que não tem outra, ela não identificou. Então, por exemplo, a gente sabe que o padrão ouro de informação são estudos randomizados. Se eu tenho 2 tratamentos, né, um é o parto vaginal e o outro é a cesariana, eu teria que comparar isso com um estudo randomizado. Não existe, não é viável fazer, então nós sempre vamos trabalhar com evidências limitadas no campo do balanço de riscos e benefícios. Então, esse é o primeiro problema. As evidências são limitadas. E o segundo problema, quando a gente fala de balanço de riscos e benefícios, nós sabemos muito bem que a comunicação de um balanço de riscos e benefícios, ela é extremamente sensível à opinião do sujeito que está falando esse balanço de riscos e benefícios. É mais ou menos assim, nós temos um jogo do Atlético versus Cruzeiro, aí você chama para juízo um juiz que é cruzeirense, né? É óbvio que ele vai puxar a sardinha para a sua lata, né? Então, o balanço de riscos e benefícios, ele é extremamente susceptível à opinião do assistente, né? Então, se é um médico que ele só faz cesariana, para ele está tudo bem. Como que essa pessoa vai discutir balanço de riscos e benefícios? É uma discussão completamente enviesada, tá? Como que uma pessoa que teve uma experiência negativa de parto, e isso pode acontecer com muitos profissionais de saúde, vai discutir balanço de riscos e benefícios? Como que uma pessoa, seja um médico ou um enfermeiro, que fala assim, Deus me livre de parto normal, né? Como que essa pessoa vai discutir balanço de riscos e benefícios? Isso aí é inviável, né? Essa discussão nunca vai ser legítima, porque não tem como, tá? Não tem como fazer uma discussão equilibrada. Bem, lei, apareceu uma lei no estado de São Paulo em 2019. Então, isso sim. Resolução do CFM não é lei. Lei é aquilo que apareceu no estado de São Paulo, que foi aprovado na Assembleia Legislativa e foi sancionada lá pelo governador em 2019, dizendo que a paciente tem direito à cesariana. Não existe nenhuma lei dessa natureza no estado de Minas Gerais, nem a nível nacional. Então, no estado de São Paulo, tem. Aqui, não tem. Em 2022, bom, aí as pessoas às vezes perguntam qual que é a posição do Ministério da Saúde. Em 2022, né, o Ministério da Saúde publicou uma caderneta de gestante em que eles legitimavam a cesariana a pedido. Essa redação foi modificada no ano seguinte, em 2023, foi substituída e ela retirou esse tipo de redação da caderneta. Então, se vocês observarem a caderneta de 2022, ela está legitimando a cesariana a pedido. Então, se vocês perguntarem qual é a posição do Ministério da Saúde, em 2022 era essa, a partir de 2023 mudou completamente. Então, é isso que a gente tem do ponto de vista de normativo. E a legalidade? Bem, acho importante a gente saber que, além de São Paulo, outros estados também aprovaram leis legitimando a cesariana a pedido como um direito. Estado do Paraná, Estado do Espírito Santo, não sei se tem outros aí, eu não consigo monitorar. Mas essa sentença aqui de 2024, ela é muito importante, é um marco. Porque foi uma sentença dada pelo Supremo Tribunal de Justiça do Paraná, declarando inconstitucional a lei de cesariana a pedido no estado do Paraná. Então, isso aqui é uma coisa muito forte, porque ela é um marco legal, e é um marco legal muito atual. Por que eles declararam inconstitucional a lei do Paraná? Não apenas declararam inconstitucional, e aqui suspenderam a vigência da lei. E todas as regulações
posteriores, né? Porque aí, depois que aprovou a lei, em 2020, a Secretaria de Estado do Paraná ela foi regulamentando a lei, estabelecendo os critérios e tudo mais. Veio o Supremo Tribunal e falou assim, ó, para com isso aí, não vale. Isso é inconstitucional. E por que é inconstitucional? Olha aqui, gente, isso aqui é o que o desembargador lá disse, né? O Estado do Paraná ultrapassou sua competência normativa. Não cabe ao Estado regular isso. Segundo, então, diploma apresenta um vício de inconstitucionalidade, porque contraria o direito à saúde. Terceiro, anda na contramão das diretrizes terapêuticas emitidas pelo Ministério da Saúde, e no Estado do Paraná teve também normativas do próprio CRM do Estado, né? Então, está na contramão das diretrizes do Ministério da Saúde, dos órgãos reguladores da saúde, né, das evidências científicas disponíveis, que, embora escassas, né, é o que a gente tem. E ele acha, né, então isso aqui também está lá na sentença, que essa lei, ela afeta a realidade social vigente, né? A lei veio alegando que ela defendia a autonomia da mulher, ok, mas essa lei, ela, na medida em que ela causa um desequilíbrio, né, na forma de assistir o parto, ela acabou tendo um estímulo para a realização de cesariana. Acho uma coisa importante a gente mostrar aqui na lei do Estado de São Paulo, ela falou assim, as mulheres têm direito à cesariana. As mulheres têm direito também de ter analgesia farmacológica no parto, tá? Porque o alívio da dor, ele é necessário. Acho muito curioso que, tudo bem, se há uma lei, e a lei estabelece 2 direitos, é impressionante. Eu tenho colegas no Estado de São Paulo, aí eu pergunto, escuta, a cesariana pedida lá, como que é? A gente tem que fazer. Escuta, e a analgesia de parto também está garantida? Não. Uai, como que é? Então, por que se é um direito, né? Por que nós corremos para garantir e por que a gente não correu na mesma velocidade para garantir o outro, se eles estão na mesma lei? Essa é a realidade. Tá? Então, no Estado de São Paulo, onde tem uma lei, né, eu escuto os colegas dizendo que sim, lá tem essa dificuldade, mas que o direito à analgesia não está garantido, não está garantido. Então, é um desequilíbrio da própria lei que existe lá. Repito, não tem nenhuma lei no Estado de Minas, e nós temos aí essa decisão do Supremo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná declarando inconstitucional essa lei de 2020. Então, mais ou menos, é isso que é do ponto de vista normativo, alguns marcos que a gente tem, né? Então, nós não temos uma lei nacional, não temos uma lei estadual, não adianta querer fazer lei municipal, porque isso aí não, né, o município não tem absolutamente nenhuma autonomia para querer regular isso aí, porque eu já vi alguns municípios também levando para suas câmaras de vereadores esse tipo de discussão. Não tem, né? Não tem esse poder. Tá? Nem o Estado do Paraná teve esse poder. Bom, vamos ver, do ponto de vista bioético, como que essa questão se situa. Porque a gente tem que discutir a questão da cesariana pedido do ponto de vista legal, do ponto de vista bioético. Né? São complementares. A legalidade ela tem que ter uma base ética, e vice-versa. Né? A ética ela tem que ter a sua contrapartida legal. Nós sabemos que os princípios bioéticos, eles são 3 ou 4, né? A não maleficência e a beneficência são princípios complementares. Então, a gente pode resumir isso em 3. Não maleficência, beneficência, justiça, autonomia. Bem, então, como eu disse, o princípio da não maleficência, eles são diferentes, né? Mas são complementares. A não maleficência é a gente não causar dano, não causar mal. Né? É o princípio médico aí, biomédico clássico, né? Em primeiro lugar, primum non nocere, não causar dano. E a beneficência, ele é complementar. A gente também, além de não causar dano, a gente deve impedir que danos ocorram. Tá? A gente deve sanar os males ou danos se eles ocorrerem. E, no geral, a gente deve fazer ou promover o bem. Então, vocês estão vendo que são complementares.
Bem, gente, esses conceitos, o conceito da não maleficência e beneficência, ele está intimamente relacionado com segurança, com risco e com o balanço de riscos e benefícios. Porque a pergunta que a gente faz é o seguinte, ok, a cesariana causa mal, né? O parto vaginal pode causar algum dano, então a gente tem que ver esse equilíbrio, né? É óbvio que a cesariana, ela é uma coisa que, em algumas circunstâncias, ela é boa. O balanço de riscos e benefícios é extremamente favorável. E aí vamos retroceder à história da cesariana. Não sei se todo mundo sabe, mas a cesariana, até o final do século XIX, ela era fatal. Quase ninguém sobrevivia. Uma das primeiras mulheres, essa que foi submetida a uma cesariana e sobreviveu, e foi fotografada, é essa aí que está na foto. Qual era o problema dessa mulher? Ela tinha raquitismo, né? Então, ela grávida, imagina uma mulher com uma pelve estreita em trabalho de parto. Não vai dar certo, né? E o raquitismo, no final do século XIX, era um problema muito comum. Por quê? Revolução Industrial, ela levou as pessoas para as cidades, para as fábricas, né? Então as mulheres não tomavam sol, tá? E comiam mal. Então está aí uma combinação perfeita para raquitismo. Desnutrição e falta de vitamina D. Então o raquitismo era um problema comum e um grande desafio obstétrico. Então, as primeiras mulheres submetidas de forma regular, com indicação de cesariana, eram as mulheres portadoras de raquitismo. Então, não há o que negar, gente. Essa mulher aí, a cesariana foi muito bem-vinda para essas mulheres. Muito bem-vinda. Para mulheres que têm, e até hoje. Hoje não tem raquitismo mais, né? Mas é óbvio que se há uma indicação que vai evitar a morte ou um dano para a mãe ou para o feto, nós não vamos discutir a cesariana, a indicação, né? A cesariana, ela, com o passar do tempo, ela foi tornando-se mais segura. Então, se nós tínhamos aí 100% de mortalidade, depois 80% de mortalidade, a partir dos anos 1900, isso caiu para 15% de mortalidade, às custas de melhoria da técnica. 1930, então, depois da Primeira Guerra, antes da Segunda Guerra, veio aí a penicilina, né? Todo mundo lembra dessas histórias aí. Veio a transfusão de sangue, e isso tornou a cesariana mais segura ainda. Até a década de 50, né, nós tínhamos aí 18% de mortalidade, 0,18%. 0,18% é mais ou menos 1 a 2 mortes a cada 1.000. Então, veja, a cada 500 mulheres submetidas à cesariana, morria uma. Gente, isso ainda é muito alto, vocês vão convir comigo, isso ainda para os dias de hoje, isso é inadmissível. Mas hoje, esse 0,01% é um estudo feito na China. Gente, obviamente, o que foi feito na China, em termos de cesariana, não vale para o Brasil, não é aplicável. A China não tem interativa, né? As mulheres só têm um filho. Então, não tem lá iterativa 2, iterativa 3, iterativa 4, então não tem. Talvez agora comece a ter, porque acabou a lei do filho único, né? Eles têm uma taxa de cesariana alta também, e pode ser que isso não se replica. Mas uma coisa é certa, a gente não pode dizer hoje que a cesariana é um procedimento inseguro. Inclusive, eu não gosto muito. Às vezes as pessoas eu vejo assim, algumas pessoas falando de risco de cesariana, né? A cesariana é uma cirurgia que você corta 7 camadas, né? Nós não promovemos o parto vaginal fazendo as pessoas terem medo do seu, né, da opção alternativa. Então, esse não é o caminho, né? Isso aí não é falar de balanço de riscos e benefícios de forma equilibrada, tá? Não é esse o caminho. Então, a cesariana não deixa de ser um procedimento seguro. Eu não posso falar assim, a cesariana é um procedimento arriscado, corta 7 camadas. Não, isso não é. Isso é falso, tá? Do ponto de vista de informação e de aconselhamento, isso é falso. Agora, em relação ao parto vaginal, tem alguns riscos que são específicos e talvez sejam maiores, a começar pelo pior desfecho possível para um indivíduo, que é a morte, né? Então,
sim, isso aí a gente tem alguma evidência. Quando a gente fala de evidência, quando nós falamos uma coisa, quando eu falo, por exemplo, a cesariana foi associada a um aumento de cerca de 3 vezes no risco de mortalidade materna. Eu tenho que ter alguma evidência, alguma prova. Eu não posso falar uma coisa dessas sem ter evidências. Então, a gente precisa ver. Ah, não tem estudo randomizado. Verdade. Não tem, nem haverá. Não tem, nem nunca terá. Mas a gente vai ter que usar aí os estudos observacionais, que são aqueles, né, que você acompanha, que você analisa banco de dados, que você faz análise retrospectiva de mortalidade, etc. Bom, gente, e aí nós temos, de fato, olha, e o curioso é que os resultados se repetem em diferentes cenários. Então, nós temos estudo na França, que mostrou essa relação. Nós temos estudo na Índia, é óbvio que a Índia é muito diferente de França, né? Nós temos estudo no Brasil, todos eles mostrando mais ou menos o mesmo resultado. Então, é curioso como a gente vê que países com razões de mortalidade muito diferentes, começando lá da Índia, com 200 óbitos a cada 100 mil, chegando no Brasil com 70 óbitos a cada 100 mil, até chegar na França, que é um país que tem 10 óbitos a cada 100 mil. Então, são cenários muito diferentes e o resultado se repetiu em cenários completamente diferentes, né? Para mostrar que não deixa, um resultado forte, né? Qual a razão? Bom, complicações de anestesia, infecção puerperal, hemorragia, tromboembolismo venoso. Então, essas são as explicações, e é bastante plausível. Então, quando eu falo que aumenta em 3 vezes o risco de mortalidade materna, eu perguntei assim para um contador, escuta, quando eu falo que aumenta em 3 vezes, o que significa isso em percentual? Eu achava que 3 vezes era 300% mais. Não, o contador falou, isso aí é o povo da matemática. Não, aumentou em 200%. Então, quando eu digo que aumenta 3 vezes, aumenta em 200%. Gente, eu fico pensando, qualquer resultado que tenha um aumento dessa magnitude, né, se eu falar para vocês, olha, o preço dos alimentos aumentou 200%, nós vamos cair da cadeira, né? Nós vamos ficar indignados com essa situação, porque isso é uma coisa proibitiva, né? Imagina, aumentou em 200% o preço do alimento, aumentou em 200% o preço da gasolina, a gente aumentou em 10%, 15%, a gente já está pulando da cadeira. Mas é um procedimento que tem essa magnitude. É claro, gente, que quando a gente está falando de 200% de aumento, de 3 vezes de aumento, esse aumento se aplica sobre um valor muito pequeno, né? Então, é claro que a gente não vê, né? Pois se a taxa de mortalidade é 1 a cada 10 mil, né? Igual é na França, eu aumentar isso em 3 vezes, em vez de ter uma morte em 10 mil, eu vou ter 3. Isso, às vezes, pode passar desapercebido pelas pessoas, né? A gente não enxerga, né, aumentos expressivos quando o valor absoluto é pequeno. Mas isso está na literatura. Tudo bem, né? Para algumas mulheres, esse risco está justificado. Eu fui ler, né, as justificativas das pessoas que apresentaram projetos de cesariana nas respectivas assembleias. Então, vamos lá. Janaína Pascoal, lá em São Paulo. Neucimar Fraga, bom, eu não sei de onde é. Mabel Canto, essa é a do Paraná. Neucimar Fraga, acho que é do Espírito Santo, não sei. Bom, a argumentação até que faz sentido. Por que elas estão defendendo cesariana pedida? Porque as mulheres que, por imposição do parto normal, perderam seus bebês. Opa, perdeu o bebê e isso foi um acontecimento do parto. Então, essa era uma indicação. Isso não podia ter acontecido. Muitas mulheres pobres acabam prejudicadas em partos normais forçados, sofrendo horas de dor. Isso também não é justificado, com certeza. Se nós temos aí métodos de alívio da dor, e essa mulher teve um nível de dor que ela não foi resolvido com métodos não farmacológicos, então tem um problema aí mesmo.
né? Luta de inúmeras mães que sofrem violência obstétrica. Opa, isso aí também é um problema. São desamparadas pelo sistema, por vezes sendo obrigadas a fazer um parto normal que não evoluiu. Ora, um parto normal que não evoluiu, o nome disso é distócia do trabalho de parto, que é uma indicação para cesariana. Então, quando a gente vê a racionalidade das leis, elas não estão de todo erradas, né? Elas estão identificando um problema que a gente precisa resolver. A pergunta é fazendo cesariana agora de forma liberal, né? Sem indicação clínica, ou a resolução disso é realmente capacitando e qualificando a nossa prática? Eu falei para vocês, no Brasil nós temos um óbito neonatal a cada 1.000 nascidos por hipóxia, aspiração meconial, em fetos com mais de 2,5 kg. Então, bebês que não deveriam ter esse tipo de problema. Então, no Reino Unido, foi 2,6 a cada 10.000, e nos hospitais que qualificaram a vigilância intraparto, a vigilância fetal intraparto, caiu para 0,6 a cada 10.000. Isso significa 16 vezes menos do que no Brasil. Ou seja, aqui no Brasil nós temos 16 vezes mais problemas, mais óbitos fetais intraparto do que no Reino Unido. De fato, isso aqui é uma coisa que é preocupante, é muito preocupante. A gente tem que ver por que isso está acontecendo e o que a gente pode fazer para evitar. Bom, esse número aí, 1 por 1.000, é uma publicação de 2017. Esse indicador é um indicador difícil, a gente não encontra isso, ele não é monitorado de forma rotineira, não há um painel de vigilância. Então, eu não sei se isso aí está aumentando, se isso aí mudou, se isso tem diferenças regionais, a gente não sabe, tá certo? Mas é um número que ele chama atenção, né? É um número que chama atenção. E vejam bem, 2 vezes mais cesariana do que no Reino Unido. Então, nem com muita cesariana a gente está conseguindo diminuir ou melhorar esse indicador. Então, pessoal, isso é balanço de riscos e benefícios, né? É óbvio que a cesariana tem algumas vantagens, que tem as suas indicações. É óbvio que o parto normal tem alguns riscos, né? Laceração de 3º grau, laceração de 4º grau, não acontece na cesariana, né? O Ministério da Saúde, na sua caderneta de gestante de 2018, ela tinha até um balanço, uma comparação entre cesariana e parto normal. Eu não gosto dessa separação, porque ela também não é uma dessa comparação, porque ela também não apresenta nenhum equilíbrio, ela é desequilibrada, né? Ela realmente não fala, ela fala das vantagens do parto normal, não fala dos seus riscos. Ela fala das desvantagens da cesariana e não fala de seus eventuais benefícios. Gente, eu estou falando isso aqui com muita reserva, e as pessoas dizem, mas então quer dizer que está tudo bem. Não, gente, nós temos que ter um balanço, um aconselhamento equilibrado. Acho muito interessante o folheto informativo do Reino Unido, que perdeu o controle da cesariana, né? O que mostra que ele também, esse tipo de aconselhamento pode não ser muito efetivo também, do ponto de vista de encorajar uma mulher a ter um parto normal. Aliás, discutir balanço de riscos e benefícios não existe nenhuma evidência de que essa seja uma ferramenta efetiva, né? Você fala assim, vamos discutir o balanço de riscos e benefícios. Como uma ferramenta para encorajar o parto vaginal, não existe evidência de que isso seja efetivo. Definitivamente. A gente tem outras ferramentas que eu vou mostrar para vocês. Essa talvez seja a última que a gente usa, né? Não é a primeira. Está lá na resolução do CFM. Mas, aliás, ele só colocou uma. Discuta o balanço de risco e benefício. Depois que discutiu, está tudo bem, né? Mas, enfim, eles têm um folheto, eu já li esse folheto, né? No Reino Unido, por exemplo, né, dar à luz é extremamente seguro, independente da via de parto. A maneira mais segura de seu bebê nascer vai depender de algumas circunstâncias individuais
e você deve discutir isso durante a gravidez. Então, aqui eles vão colocando os riscos e benefícios de uma forma bem mais equilibrada. Agora, como eu disse, isso não foi suficiente. Apesar disso, a taxa de cesariana deles só aumenta. Bom, gente, então é isso. Acho que o primeiro princípio bioético, que é a não maleficência e beneficência, que tem tudo a ver com balanço de riscos e benefícios, bom, a gente viu que é difícil, você tem que buscar um equilíbrio. Para algumas situações, o balanço de riscos e benefícios vai favorecer a cesariana. Para a maioria das mulheres, o balanço de riscos e benefícios ele favorece o parto vaginal. E a gente tem que ter um equilíbrio nessa informação. Então, esse é o primeiro princípio, né? O segundo princípio é o princípio da justiça, tá? O que é justiça? Gente, eu não sou advogado, eu não sou um especialista em ciência jurídica, mas isso é o que está, né? É uma discussão bioética importante. O que é justiça? Tem diversas definições, às vezes é você dar uma parte igual para cada um, é você dar para cada pessoa de acordo com a sua necessidade. Então, claro, se uma pessoa precisa mais, essa pessoa tem mais. Né? Aquela que recebe menos é porque ela precisa menos. A cada um de acordo com o seu esforço, ou com a sua contribuição, ou merecimento, até as trocas do livre mercado, segundo aqueles que, né, os capitalistas, então, quem trabalha mais é justo que receba mais. Né? E isso é visto como justiça. Bem, então, assim, a justiça tem diversas interpretações, né? A cada um de acordo com a sua necessidade, talvez, né? Por que a gente traz essa discussão? Isso aqui é uma coisa bem prática, né? Se eu chego no plantão e eu olho para o quadro, tudo isso aí é cesariana. Eu tenho quantas cesarianas para fazer aqui? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. A equipe é aquela ali. Eu tenho 3 médicos obstetras, 3 residentes, 2 anestesistas, 2 pediatras, 7 enfermeiras obstetras. Gente, aí vamos lá, eu estou falando de justiça. Se eu tenho 13 cesarianas e eu tenho aquela equipe médica, essa equipe médica vai gastar o dia inteiro fazendo cesariana. Como que ela vai assistir os partos vaginais junto com as enfermeiras? Obviamente, vai haver um desvio, né, da minha equipe, que ela vai estar focada em fazer cesariana. Bom, qual que é a implicação disso para aquelas mulheres que estão em trabalho de parto? Pode ser que a equipe não esteja tão disponível para essas mulheres. Então, isso aí é uma questão de justiça, porque eu peguei um recurso que deveria estar disponível para todas, e agora eu estou usando esse recurso só para algumas. E eu estou privando as outras desses recursos. Então, é óbvio que isso é uma questão de justiça. Tá? Ora, né, a cesariana ela gasta mais da minha permanência hospitalar. Pode ser que, se o meu hospital tiver ali um problema de leitos, eu realmente comprometa aí as outras, né? Então, é uma coisa, com certeza. A cesariana, ela tem um custo maior, mas eu não vou nem basear o meu raciocínio nisso, né? Mas é óbvio que eu tenho um uso mais intensivo de recursos para um lado e para o outro. Tem um outro problema. Esse problema tem sido pouco discutido, mas ele é um problema para o futuro, muito sério. Essa publicação, que eu recomendo para todos, é uma publicação de 1991, se não me engano, do Faundes e Secati, são de Campinas. Eles estavam analisando a taxa de cesariana do INAMPS, que em 1980 era de 31% de cesariana. E eles falavam o seguinte, poxa, a assistência ao parto é uma técnica, é uma habilidade que se aprende com a prática. As pessoas estão cada vez mais dedicadas à cesariana. Os hospitais estão cada vez mais fazendo cesariana. Como os novos profissionais vão aprender a assistir o parto? E essa é uma realidade. Né? Eu vejo me preocupa muito hospitais e escola que têm taxas de cesariana acima de muito altas, né? Porque, obviamente, o aprendizado
dos residentes, ele pode estar comprometido, né? Porque se para taxas, bom, gente, eu não sei, eu vou chutar aqui num arbitrário, mas, obviamente, para taxas superiores a 40%, 50%, 60%, né, os partos vaginais que nascem nesse hospital, eles são aqueles absolutamente normais, não tem parto que foi conduzido com algum desvio de normalidade, que necessitou de alguma técnica um pouco mais avançada de cuidado do parto, e isso realmente não foi passado para os novos. Então, isso pode comprometer a geração futura, né, em relação à expertise ou às competências de assistência ao parto. Então, isso era um problema que o CECAT apontava, veja bem, quando a taxa de cesariana era 30%. Aí nós chegamos em 60%. Então, essa é uma preocupação. Como vai ser? Porque com o passar das gerações, né, e talvez a gente já esteja num nível de comprometimento muito alto, né, a gente vai ter dificuldade de realmente capacitar os nossos profissionais do futuro. E aí, no futuro, aquelas mulheres que, bom, mesmo que a gente quiser, e isso apareceu numa publicação que eu achei muito interessante, né, uma publicação que estava analisando políticas para a redução de cesariana em um hospital. Conseguiram reduzir a taxa de cesariana, mas aumentou a taxa de complicações neonatais, incluindo morte. Então, eles conseguiram, reduziram de 40% para 25%, mas aumentou as complicações. Ou seja, né, a redução da taxa de cesariana sem expertise, ela pode ter os seus riscos também. Então, essa é uma coisa. A gente sabe muito bem, a obstetrícia não se aprende em 1 ano, não se aprende em 2 anos, é uma coisa que se aprende em 3 anos, com a residência, é o mínimo. Um residente, ele sai após 3 anos, os conhecimentos dele são básicos, não são conhecimentos avançados, né? Então, a oportunidade de aprendizado, a oportunidade de você conduzir, né, um parto que tem um período expulsivo prolongado, que tem desacelerações da frequência cardíaca fetal, que podem ser conduzidas de forma conservadora, né, o parto vaginal instrumentado, isso não é coisa que se aprende em cursos, né, de curta duração. Então, esse é um problema. Esse é um texto que eu achei também muito interessante, inclusive publicado numa revista jurídica, né, Jornal de Lei e Saúde, ele falando assim, olha, a autonomia de hoje vai comprometer a autonomia das mulheres no futuro. Né? Porque nós atendemos a autonomia hoje, mas no futuro, as mulheres que quiserem parto normal, talvez elas não tenham esse nível de suporte. Então, a autonomia dessa geração compromete a autonomia da geração futura. Bom, a não ser que a gente não estiver nem aí para a geração futura. Às vezes pode ser essa... né? Preocupar-se com as gerações futuras não costuma ser uma preocupação, né, do curto prazo. Tá? A gente não está nem aí para a floresta amazônica no futuro. O efeito disso vai ser para os meus netos. Né? Então, eu não estou vendo esse problema agora, então não me preocupa tanto. Então, isso acontece. Bom, gente, então tá. Falei aqui da questão da não maleficência, beneficência, a questão da justiça. Agora vamos falar da autonomia. Eu deixei de propósito a autonomia por último, porque a autonomia é um princípio que geralmente aparece primeiro. E é importante dizer, nenhum dos princípios bioéticos ele é superior ao outro. Não há uma relação hierárquica. Então, quando eu vou discutir esse problema, eu tenho que ter um equilíbrio entre todos os princípios. Eu tenho que colocar todos eles na mesa, né? Tanto que, do ponto de vista jurídico, né, o pessoal na Europa que tem discutido isso, né, a autonomia, ela tem a sua validade, e, aliás, ela é muito importante, mas a gente tem que ver o que é autonomia. O Beauchamp e Childress, né, que é a nossa referência em bioética, né, ele define autonomia. O que é autonomia? A capacidade de tomar decisão por si próprio, né, liberdade de escolha, liberdade de vontade, ser o motor do próprio comportamento, pertencer a si mesmo. Ok.
mas duas condições são essenciais. A primeira, liberdade de influências controladoras. Segunda, a qualidade do agente, capacidade de agir intencionalmente. No Brasil, cerca de 80% das primíparas e 30% das multíparas que escolhem uma cesariana o fazem por medo da dor. Tá? A dor, ela é um componente complicado do ponto de vista da autonomia, né? Tanto que, aqui falando juridicamente, qualquer depoimento tomado sob vigência de dor, ele é considerado inválido juridicamente, né? Essa pessoa não teve autonomia. Então, a dor é um problema relevante, com certeza. Isso aparece aí na pesquisa Nascer no Brasil, olha, 80% das primíparas que falam, eu quero uma cesariana, por que elas estão falando isso? Eu tenho medo da dor, tá? Então, essa é uma questão. Nos Estados Unidos, essa questão da cesariana a pedido vem sendo discutida desde 2006. Eu não sei como é que é a normativa legal nos Estados Unidos, mas nessa conferência que teve em 2006, né, uma das conclusões da conferência foi o seguinte: o pedido por uma cesariana não deve ser motivado pela indisponibilidade de métodos eficazes de manejo da dor. Esforços devem ser feitos para garantir a disponibilidade de métodos de manejo de dor para todas as mulheres. Então, esse era uma condição para se discutir cesariana pedido. Uma mulher não pode pedir uma cesariana, né? E a motivação ser essa. Por que eu quero a cesariana? Eu não quero sofrer. Eu não quero sentir dor. Tá certo? Gente, essa discussão da analgesia, ela é uma outra discussão, viu, Verônica? A gente pode até depois fazer uma discussão sobre a analgesia de parto, tá? Porque a analgesia de parto, a gente precisa ver, mas né, nós não temos recurso para fazer analgesia de parto no Brasil. Deixa eu contar uma coisa para vocês aqui, que ela é espantosa, tá? Nós sabemos que no Brasil, muitas mulheres não têm acesso, né? E não tem mesmo, né? Por quê? Porque não tem anestesista. No Reino Unido e nos países da Europa, a anestesia de parto, a analgesia, ela é quase que rotina. Há até um excesso. Quase 100% de analgesia. Eu tenho até um colega que ele é na Irlanda, eu perguntei para ele uma vez, escuta, qual que é a taxa de analgesia ideal? Ele respondeu assim, sem nem pestanejar, 100%. Né? Todas as mulheres em trabalho de parto deveriam receber analgesia. Bom, gente, isso é uma opinião dele, né? Mas o fato é o seguinte, elas têm acesso. Qual é a relação de profissionais lá e aqui? Aqui no Brasil, a gente não tem o suficiente. Então, vejam só, no Reino Unido, eles têm 14 anestesistas para cada 1.000 nascimentos, segundo os dados do censo médico de lá. No Brasil, qual é a relação? 14 anestesistas por cada 1.000 nascimentos, de acordo com o censo do CFM. Então, gente, nós temos a mesma quantidade. Mas por que aqui não dá certo? Isso é outra discussão. Nós temos uma regulação diferente, né? Então, lá, eles, com o mesmo percentual, mesma relação anestesista por parto, eles conseguem atender à necessidade. Aqui não, porque a regulação aqui é diferente. Bom, gente, aqui, última coisa aqui para a gente testar o que é autonomia livre de influência. Né? Livre de influência. Uma mulher que está em trabalho de parto, fase avançada, e que solicita uma anestesia, a gente é muito curioso, assim, as mulheres que desejam muito um parto vaginal, que se preparam para isso, e que elas falam assim, se eu pedir cesariana lá quando eu tiver com 8 anos, não me obedece. Vocês estão vendo como que a autonomia é uma coisa que ela não é tão óbvia como a gente pensa, né? Não é eu quero isso. Se eu pedir, não me obedeça.
Porque naquela hora lá, a minha capacidade de tomar decisão e fazer escolha, eu sei que ela está comprometida, de certa maneira. Então, vamos lá. Verônica, nós vamos dar aqui um prêmio, viu? Depois dessa aula, vamos fazer um sorteio e vamos dar uma viagem. Aqui, para alguns, vai ser uma viagem aqui para Cancún, né? E para outros aqui vai ser lá para o Estreito de Hormuz, né? Lá para Israel, né? Tá caindo bomba lá. Gente, eu tenho certeza aqui que a maioria de vocês, pode ser que tenha alguém que queira fazer algum trabalho voluntário, se alistar aí no Exército da Salvação, e queira ir para uma zona como essa que está do lado direito aqui. Mas é óbvio que a maioria ela vai escolher o que parece mais agradável. Gente, as nossas escolhas, elas têm regras, né? Elas obedecem um padrão. A gente escolhe aquilo que a gente percebe como vantajoso, tá? Então, se essa é muitas vezes a situação, por que eu estou escolhendo uma cesariana? Eu acho que isso me parece mais vantajoso. Eu não vou sentir dor, né? Parece que é mais seguro, então isso depende da percepção. Então, a autonomia, ela se faz quando uma escolha baseada na autonomia, ela se faz quando as opções, elas são, né, para eu dizer que isso foi baseado em autonomia, elas têm que ser pelo menos similares. Se eu tiver uma que me parece, e às vezes é muito pior, muito desvantajosa em relação à outra, então eu não tenho duas opções, eu só estou tendo uma. Me oferecer uma ilusão de escolha, que não é verdadeira. Então, isso realmente compromete a autonomia, totalmente, viu? Então, se a gente está defendendo aí a questão da autonomia, tudo bem, tem que ser uma autonomia verdadeira, né? As opções que a gente oferece para a escolha, elas têm que ser similares. Senão, não tem autonomia, não. Senão, nós estamos dizendo, é uma escolha baseada na autonomia, falso. Segundo aquilo que a gente define como autonomia. Então, você viu que a autonomia ela tem condições, ela tem condicionantes. Senão, não é autonomia, senão é comodidade do agente que está oferecendo. Tá? Poxa, gente, muito complicado? Realmente. Né? Quais os caminhos possíveis? Eu estou voltando de novo aqui, lá no CECAT. Gente, nós temos que melhorar a qualidade do parto, isso não resta dúvida. O nosso grande desafio é esse. O CECAT, ele quase que deu uma receita de bolo. Nós precisamos de parteiras, obstetrizes, e o quanto antes a gente começar isso, melhor, porque você formar profissional demora algum tempo. A gente tem a questão do treinamento médico também, para assistência ao parto, que tem que ser muito qualificado, e quanto mais tempo passa, mais vai ficando difícil. Claro, muitos são os problemas que interferem no treinamento obstétrico e que deverão ser superados. Então, veja só, o CECAT estava falando isso em 1991, quase 40 anos atrás. E eu acho que ele continua muito atual, né? Muito atual, com certeza. Nós estamos com um cenário mais desfavorável ainda, passou o tempo, a nossa taxa de cesariana dobrou, então o desafio é maior, né? Poxa, como que a gente vai fazer com os casos concretos que se apresentam no presente? Porque uma coisa é você falar, nós temos que fazer isso. O resultado disso vai ser no futuro. Só que a gente está lá no plantão. O plantão é o presente. E a mulher está na nossa frente, né? Então, de fato, isso aqui é muito desafiador. Bem, o que eu vou falar aqui é um pouco empírico, né? A gente não tem estudos, é um pouco aquilo que a gente tenta fazer, e que às vezes está certo, às vezes não está certo, né? Primeiro, ouvir os motivos que levam essa mulher a solicitar uma cesariana, né? Eu não estou nem falando de riscos e benefícios. Demonstrar que o parto pode ser uma experiência única, transformadora, segura e agradável. Só que quando eu falo isso, eu assumo compromisso, né? Que eu tenho que cumprir, porque se eu não cumprir, não vai dar certo. Eu tenho que garantir essas condições físicas e humanas para um parto respeitoso, que às vezes estão um pouco além da minha governabilidade, né?
E, por fim, o balanço de risco e benefício, gente. O balanço de risco e benefício pode até servir para algumas, mas não é. Né? Tem algumas que falam, tudo bem, você está me falando que o parto normal é mais seguro, mas a minha vizinha teve um parto normal e o menino dela teve um problema muito sério e morreu. Então, eu não acredito nisso que você está falando. Então, gente, o balanço de riscos e benefícios, realmente, ele é a quarta opção que eu tenho aqui. Tá? É a quarta opção. Bom, gente, vamos ver como que isso existe na prática. Paciente gemelar, isso aqui quem me falou foi uma colega, enfermeira obstetra. Né? Eu cheguei lá, ela estava clamando, eu quero uma cesariana, eu tenho direito. E era um caso que não era nem um caso de baixo risco, era uma mulher com uma gestação gemelar, 2h30 da manhã, já 11 horas após a admissão, de amadurecimento de colo, então, já tinha tomado analgesia, tinham tentado catéter, no caso, chamou uma pessoa mais experiente, aí veio o residente já tinha perfurado 5 vezes, então, vejam só, é uma coisa que acontece e dificulta. Às 2h50, depois da analgesia, ela volta para o parto, quando põe o pé no quarto, volta a pedir, quero cesariana, vocês estão acabando comigo, tenho direito, eu vim por causa do parto normal, mas não quero mais. Aí chegam os GOs, né, os ginecologistas obstetras, para conversar sobre cesariana. Gente, vocês não estão entendendo, é meu direito. Não é seu direito, temos que explicar os riscos. Então, tá? Gente, discutir balanço de risco e benefício durante o trabalho de parto, nesse cenário, isso eu falo com os residentes, não façam. O que vocês têm é que suportar essa mulher, mas discutir balanço de risco e benefício de certa forma, é até cruel. Porque, veja bem, e se de fato você tiver uma indicação para fazer cesariana? Né? Nós não vamos discutir balanço de risco e benefício nesse contexto. Tá? O que nós temos é que ver a necessidade dessa mulher. Olha, ela, uma analgesia ali, um alívio de dor que não está tão suficiente, ainda com medo ali por ser gemelar. Enfim, gente, 2h50, às 4h20, essa mulher, então, ela recebeu ali um suporte 1 a 1, né, de enfermeira obstetra, 2 enfermeiras, marido também exausto, 40 minutos no chuveiro, 10 minutos começou o puxo, 5h36 nasce o primeiro gemelar, 5h45 nasce o segundo gemelar. Gente, essa situação acontece realmente com muita frequência. Então, algumas regrinhas básicas. Discutir balanço de riscos e benefícios nesse contexto não funciona. Né? Esse contexto aí, o que precisa realmente é aliviar a dor, né? Garantir a segurança do binômio, tá? Principalmente fetal, então intensificar a vigilância fetal, seja com ausculto intermitente ou CTG contínua, conforme o caso, né? É isso que funciona mais. Como eu já falei, isso aqui não é uma cesariana a pedido, tá? O próprio CFM de Minas definiu, só que ele falou assim, não é uma cesariana a pedido, compete a você avaliar o cenário e cuidar. Ah, mas o acompanhante está agitado. O acompanhante também é paciente nesse cenário. Então, vejam como que é desafiador. Ele também é paciente. A gente tem que cuidar do trinômio, talvez, né? O acompanhante acompanhar da paciente e do bebê. Acho que aqui, no caso, era um quatrinômio, porque tinha 2 bebês, um acompanhante e uma gestante. Então, a nossa paciente se multiplicou por 4. Vejam o tamanho do desafio. Então, é isso. Eu acho que para uma mulher que está em trabalho de parto, realmente, o grande pulo do gato aqui é isso, é alívio de dor, né? Comunicação, é hora de... Então, vejam, olha, o desafio é hora de ficar do lado. Poxa, mas eu trabalho sozinho no hospital, tenho que atender porta, fazer cesariana. Esse aí é um problema, porque essa paciente ela precisa de um profissional do lado, com certeza. E depois vem aqui o comentário, né? Ah, mas isso da colega dessa enfermeira que assistiu essa mulher. Você só tem esse ano porque você só dá um plantão por semana, né? Esse comentário é devastador, né? Ele demonstra ali, realmente, essa pessoa tem que estar muito motivada para isso. Então, a negociação nesse cenário, ela exige, de fato, muita motivação. Essa mulher, ela já é um cenário distinto. Essa era uma cesariana a pedido mesmo, porque ela apareceu com 36 semanas,
ela tinha um parto normal anterior, uma experiência negativa, eu vim agendar a minha cesariana. Estou com 36 semanas. Eu tenho direito, tá? Eu sou corretora de imóveis, o meu marido é advogado, inclusive. Então, eu sei que tem esse direito. Bem, gente, isso aconteceu já tem aí uns 4 anos, né? Então, vamos ver como que isso foi feito. Primeiro, uma reunião com a equipe, exposição dos sentimentos, estabelecimento de compromisso entre a paciente e a equipe. Como que foi feita essa reunião com a equipe? Essa paciente apareceu no ambulatório com 36 semanas. Depois de uma conversa mais longa, ela aceitou ir na maternidade para conhecer. Chegando na maternidade, nós reunimos toda a equipe. Colocamos 20 pessoas para escutar essa mulher. Uma plateia, 20 pessoas. Tinha a equipe de anestesista, a equipe de enfermagem, técnicos de enfermagem, enfermeiras obstetras, a equipe que estava de plantão. Acho que 20 não, mas tinha umas 15 pessoas. E aí ela falou tudo de nós, eu tenho realmente muito medo, eu tenho medo de chegar aqui no hospital e não ser reconhecida o meu medo, de não ser reconhecido a minha história, de não ter método de alívio da dor. Aí o anestesista escuta, como que é a analgesia de parto? Você vai ter. Gente, olha a quantidade de compromisso que foi assumido com essa mulher. Muito compromisso. Além disso, ela recebeu todo o suporte do núcleo de terapias integrativas. Então, relaxamento, meditação, acupuntura, né? Tudo isso ela teve. E agora faltava a etapa final. Acontece que essa mulher, com 39 semanas, ela não entrou em trabalho de parto e evoluiu com um quadro de hipertensão. Tinha que induzir o parto. 3 semanas depois da primeira abordagem, ela tinha aceitado o trabalho de parto espontâneo. Mas será que ela ia aceitar a indução do parto? Gente, ela aceitou a indução do parto e o parto foi assistido. Então, tá aí, essa foto é uma foto autorizada. Né? Nós mobilizamos uma das enfermeiras que estava participando que participou da primeira reunião, que participou de todo esse trabalho. Ela recebeu hora extra, inclusive, para isso. Vamos vocês verem. É muito intensivo o tratamento disso, né? Realmente mobiliza recurso. Não dá para dizer que não mobiliza, que é uma coisa que a gente tira isso assim do nada, né? Mobiliza recurso. Gente, uma indução, né? Amadurecimento do colo, aí com quase 24 horas, você entra em trabalho de parto, e, obviamente, a hora que ela chega aí com 8 centímetros, ela pede a cesariana. Ela recebe a analgesia, o bebê nasce bem, mas, assim, 24 a 36, não lembro exatamente, mas com certeza foi mais de 24 horas. Bem, o que ela disse? Eu me senti uma estrela, por isso eu não tive medo, tá certo? Por isso, a minha vontade, a minha decisão, ela foi modificada, tá? Mas era uma paciente que, lá com 36 semanas, quando ela chegou no ambulatório, ela realmente tinha uma vontade muito forte, ela estava decidida. E isso foi tratado. Isso a gente mostra que é possível esse tipo de intervenção. Bom, pessoal, então é isso que eu tinha a dizer para vocês. Aí são já 1 hora de apresentação. Conclusões. A cesariana pedido como um direito, ela não está definida de forma clara no campo jurídico. Pessoas até acham que está, que esse é um direito definido. Não está. Vocês viram lá que o Tribunal de Justiça do Paraná declarou uma lei como inconstitucional, inválida, anulou a lei, tá certo? Então, tem pode até ser, o Espírito Santo continua válido, ninguém anulou a lei do Espírito Santo, mas lá no Paraná ela foi anulada. Cesariana pedido, não, ela deve ser avaliada sobre os princípios bioéticos e não há hierarquia entre eles, tá certo? E eu tenho que avaliar o princípio da autonomia conforme está na definição. Autonomia é uma liberdade de escolha e tem algumas condições. Ela tem que ser uma escolha livre de fatores que influenciam. A dor é uma coisa que limita a liberdade. Então, obviamente, a dor limita a autonomia. Repito, né? Nenhum depoimento, nenhuma fala, né, que é tomado sob o efeito da dor tem validade jurídica.
Aliás, eu fico esperando, eu já procurei para ver se existe algum processo, né? Porque a gente fica com muito medo de processo, né? Eu torço para ter um processo algum dia, né? De uma mulher que tem uma cesariana atendida nesse contexto e ela depois alegar que foi um pedido que eu fiz sob efeito de dor. Esse pedido não era válido, né? Gente, eu não achei, eu acho que essa, como eu disse, está muito pouco, né, de avaliação jurídica desse aspecto, né? Mas pode ser que tenha também um dia. E, por fim, as mulheres, obviamente, têm direito à melhor assistência possível durante o trabalho de parto e puerpério. Então, acho que esse que é o nosso dever, tá? Bom, pessoal, é isso que eu tinha a dizer para vocês. Muito obrigado, viu? Quem quiser entrar lá no curso, tem aí, aquele ali é o cupom de desconto, aí do prenave.com.br, né? Vocês podem usar, né? E vão ver aí as nossas 110 aulas, vão cansar de ter aula. E nós temos também um curso de cardiotocografia, vigilância fetal intraparto, que nós vamos começar agora no dia 14/5, uma turma. Né? O curso é misto, né? Síncrono e aulas gravadas. Quem também tiver interesse, né? Pode usar também esse cupom aí, Patos 30%, que eu dei lá para os meus colegas de Patos de Minas. Mas Patos de Minas fica extensivo aí também a Montes Claros, né? Bom, pessoal, desculpa pelo meu comercial aí, viu, Verônica? Mas, assim, eu sempre... é o meu trabalho, né? Tá bom? Então, é isso. Eu estou disponível aí para debater, né? Se vocês acharem aí alguma... Ô, Edson. Oi? Flávia aqui. Edson, deixa eu te contar. A gente, assim, entendemos bem que a cesariana, então, a pedido, é uma cesariana eletiva, certo? Sim. E tem que ser a primeira cesárea. Primeira cesárea. Então, se a paciente chega na maternidade, ela teve uma cesariana anterior, tá? Ela foi para a cesariana independente do motivo que foi a cesariana anterior dela. Ela foi para a cesariana anterior, ela chega com a primeira cesariana e ela chega com 41 semanas na minha maternidade. Essa paciente, ela fala, eu não quero tentar nenhum tipo de indução. Ela vai para a cesariana de novo. É isso? É isso. Isso aí não é cesariana pedida. A cesariana pedida, ela é uma cesariana primária. Né? Isso, então, peraí. Então, presta atenção. Qual que está sendo a nossa maior dificuldade? Que talvez a gente não assim, talvez não foi tão, não vai nos ajudar tanto. Eu quero saber, por exemplo, eu estou no meu plantão da maternidade, chega para mim uma paciente. Hoje em dia, a gente sabe que diabetes bem controlada, mas teve um DMG durante a gravidez, tem uma indicação de você fazer interrupção a partir de 39 semanas. A paciente chega, ciente de que tem que fazer, que já pode fazer a interrupção da gravidez dela, porém, ela não quer fazer indução de parto. Ela tem condição de indução, ela nunca teve nenhum parto, é primigesta. Ela fala, eu não aceito fazer indução, eu não quero parto normal, eu quero cesariana. Eu entendo que a equipe que eu tenho de plantão, que o hospital coloca de plantão, é para urgência. Ok? Porque senão eu vou começar a ter esse quadro que você mostrou aí. 20 pacientes aguardando cesariano. Porque é isso que está acontecendo aqui na realidade nossa hoje. As pacientes chegam, muitas delas falam até assim, doutora, então tá, vamos começar a indução. Coloca o primeiro misoprostol. No segundo, eu já recuso o misoprostol e falo, eu não aceito mais indução. Eu quero cesariana. E aí? Esse cenário, ele é realmente o mais complicado, porque a indução, realmente, nós não temos como fazer uma indução sem consentimento. Isso aí é um fato concreto, é impossível você colocar misoprostol, administrar misoprostol, se ela não consentir, né? Então, o grande desafio, assim, das induções, né, é esse, tá certo? Porque, de fato, não há como. Uma coisa é você pegar uma mulher, né, que tem aí, né, 39 semanas, 40 semanas,
não está em trabalho de parto, solicita uma cesariana, mas ela também não tem indicação de parto naquele momento. Você pode aguardar o trabalho de parto, né? Bem, a gente, no Sofia, a gente não, realmente, nós não, inclusive isso aqui foi uma coisa que foi debatida no município, porque o município de Belo Horizonte, ele quis incluir no protocolo de pré-natal a cesariana pedida. Nós recusamos de forma categórica isso, né? A gente não ia aceitar isso aí, porque isso... Gente, e se não isso, olha, aconteceu lá no estado de Goiás, em Goiânia, né? Isso coloca a polícia na porta do hospital, né? A paciente, ela vai alegar que ela transforma a decisão de parto num problema policial. Nós tivemos lá em Goiânia o médico que foi preso porque falou que não ia fazer a cesariana, né? Então, Flávia, eu acho o seguinte, realmente, o trabalho de convencimento, mesmo a indução, a gente sempre coloca o seguinte, ó, a nossa opção aqui, a gente faz cesariana. Se falhar, a indução. O que é falha de indução? Né? A falha de indução, ela é depois de 6 meses, né? Se não tiver dilatação, se amadurecer e não modificar o colo, isso aí a gente vai fazer cesariana. Mas caso contrário... Você então concorda que não existe a possibilidade, então, da paciente recusar, assim, eu não quero a indução, eu estou com 39 semanas, estou com a pré-eclâmpsia leve, vamos colocar assim, estou usando o metildopa, estou com a pré-eclâmpsia leve, ou então estou com diabetes bem controlado, e eu vim para fazer minha interrupção da gravidez, porque a partir de 39 semanas já pode fazer. O meu pré-natal falou que eu podia já ganhar o neném, que já tem indicação de fazer o meu parto. Eu não quero indução, não vou aceitar a sua indução. Mas então, eu posso mandar essa paciente embora? Olha, eu posso falar, o meu hospital não faz Flávia, deixa eu te falar. Essa sua pergunta ela é muito difícil, tá certo? Aqui no nosso hospital, a gente tem esse dilema mesmo. Se a paciente não quiser a indução, o que a gente vai fazer? A gente vai falar assim, tudo bem, você pode procurar outro hospital. Aqui até tem outro hospital. Existem outros hospitais, né? Inclusive, existe hospital que aceita a cesariana pedida, né? Eu vou ser sincero com vocês, raramente a gente teve esse tipo de situação aqui. Muito raro. Nossa, então vocês estão precisando vir para Montes Claros. Muito raro. Então, assim, eu entendo o seu problema, tá? Mas eu acho difícil eu dar uma receita, porque se você tem indicação de interromper a gravidez, se há uma indicação de interrupção de gravidez. Agora, na vida de parto, não tem indicação de cesariana. Não. Né? Aqui no hospital, que a gente fala assim, olha, a nossa primeira escolha aqui é a indução. Nós já tivemos caso, assim, que era igual você falou, era 40 semanas, uma paciente com uma hipertensão gestacional tinha indicação. Aí o que a gente fez? Bom, eu quero uma cesariana. A gente falou assim, nós vamos fazer a indução. Se falhar a indução, e falha de indução é isso, a gente faz a cesariana. Aí ela disse, eu vou embora para outro hospital. A gente falou assim, você tem esse direito, né? Aí ela pensou, e no final falou assim, tá bom, começa essa indução, vamos para a indução. Isso a gente tem feito, né? E o que a gente... Você tem recebido lá paciente fazendo desistência de tratamento na indução? Não. Está no quarto miso. Não. Não quero mais. Às vezes a gente tem alguma paciente, esses dias mesmo nós tivemos uma paciente que era uma menina de 16 anos, ela usou 5 miso, e aí ela falou assim, não quero o sexto, né? Então, isso às vezes acontece, não quero o sexto, tá certo? Só que essa acabou entrando em trabalho de parto e, enquanto estava esperando a cesariana, o bebê nasceu, né? Mas a gente tem algumas vezes, né? As pacientes, elas têm uma resistência, às vezes, de finalizar. A gente, nesse caso, a gente senta do lado, só, deixa eu te falar, né? Nós vamos até o sexto, você já usou 4, né? Você não entrou em trabalho de parto ainda, você não está tendo contração,
né? Nós vamos até o 6º. Se por acaso não entrar em trabalho de parto, não amadurecer, a gente faz cesariana. Olha, é muito, não é tão comum assim, né? Igual essa paciente, ela usou o 5º. Bem, ela usou o 5º, estava lá sem mudança de colo, a gente até aceitou a cesariana nesse caso, tá certo? A gente até faria, né? Mas a gente, às vezes, flexibiliza um pouco, quando já está lá, falta um miso, e o colo continua grosso, fechado, você vê que a probabilidade daquilo dar certo, de fato, é pequena, a gente até flexibiliza, mas, de modo geral, com 1 miso, com 2 misos, não. Né? Não, mas aqui a nossa realidade, então, está bem diferente. A nossa realidade está sendo, primeiro, da paciente já fazer a recusa da indução, de imediato, e a paciente fala, eu tenho o direito de escolher o tipo de parto que eu quero ter, porque o Ministério da Saúde me garante isso, é meu direito de escolher qual é a via de parto, eu não sou obrigada a aceitar a via de parto que você está me impondo, e segundo, eu posso fazer desistência. E olha que o nosso hospital oferece analgesia farmacológica, analgesia não farmacológica. Então, assim, realmente, e a gente tem discurso, a gente fala, a gente explica, mas chega um momento que a paciente fala, eu não tenho obrigação de aceitar esse tratamento. E a gente não se sente para falar assim, olha, procure outro hospital. Porque se vocês não têm tantas opções, tem menos opção, e de forma geral, essa não é uma discussão que a gente não tem. opção, não, viu, Edson? É questão de que, se é o direito da paciente de escolher a via de parto, é uma questão muito complicada para o médico falar assim, não vou fazer, procura outro hospital. Porque se acontecer qualquer coisa com essa paciente, no trâmite... Não, isso é muito ruim. A gente também, a gente assume que a gente faria isso, mas no fundo a gente não faz, porque, na verdade, assim, dificilmente, a gente realmente não tem tantas experiências, tantos casos que a gente teria que fazer isso. Você fala assim, ó, se você quiser ir para o pau, como se diz, ir para a briga, né? Mas isso é ruim, porque, claro, você deixar uma mulher que está lá com 3 misos, 4 misos, com bolsa rota, né? Você, olha, você tem... Não, a gente não vai fazer isso, né? Isso aí realmente é uma coisa complicada. Agora, a indução é desafiadora mesmo, viu, Flávia? Eu concordo com você, porque é um tratamento, né? A indução do parto, ela é um tratamento. Eu acho que, assim, a primeira coisa a fazer, talvez, é a pergunta, essa mulher realmente tem uma indicação absoluta de finalizar essa gravidez agora, né? O caso do DMG bem controlado, não, né? Um DMG bem controlado com dieta, a gente sabe que essa pode até, sem repercussão fetal, pode ir até 41, é uma maneira de você evitar, né? Essa semana nós tivemos um caso aqui, era uma paciente que chegou aqui com 41 semanas, chegou no hospital com 41 semanas também recusando a indução, né? Ela chegou de forma categórica. Ela já tinha vindo no hospital com 40 semanas pedindo a cesariana. A equipe, ela não aceitou, falou assim, não, você vai guardar o trabalho de parto. Não tinha nenhuma indicação, era uma mulher de baixo risco. Ela esperou, ela viu lá, 41 semanas, essa a gente realmente não teve condição de negociar com ela, né? Então, foi uma das que a gente teve, que a gente não teve como negociar. Então, assim, a gente faz muito pouco cesariana nesse contexto, mas muito pouco, né? A cesariana a pedido, sem indicação nenhuma, sem indicação de indução, essa a gente não faz, tá certo? Agora, com relação à indução, a gente negocia, a gente tem, de modo geral, a gente tem tido algum sucesso nisso, né? Raramente a gente não tem sucesso, tá? Mas eu entendo, esse daí talvez seja o pior cenário. Sinceramente, a indução... Agora, uma coisa é, direito, isso não está estabelecido, não, de via de parto, nem do ponto de vista legal, isso aí a gente pode ser categórico. Há pouco tempo eu tive uma mulher lá que era gestante e também era indução. Era indução. Bolsa rota, 39 semanas, a indicação, indução do parto. Aí ela veio assim, olha, eu sou advogada, eu entendo de lei, eu tenho o direito da cesariana. Gente, é bom. Eu falei assim, escuta, eu sei que você é advogada, mas você vai ter que me mostrar a lei, tá certo?
não há lei. Eu não conheço no estado de Minas nenhuma lei. Ah, mas tem uma lei. Não, tem uma resolução do CFM que fala que não é antiético se eu atender o seu pedido. Mas eu não sou obrigado a atender o seu pedido. Tá certo? Então, era uma advogada. Gente, foi uma discussão muito boa, porque ela era advogada, né? E, no final das contas, aí, gente, essa história, assim, é uma técnica de negociação que a gente usa, porque a história, a conversa, ela é meio repetitiva no princípio, né? Ela fala assim, não, eu tenho direito. Aí eu vou dizer, não tenho direito. A gente vai induzir, né? A gente induz com o misoprostol, são 6 comprimidos, e se você não entrar em trabalho de parto, a gente faz a cesariana. Aí ela, não, mas eu tenho direito. Essa história ela é circular, ela se repete. Então, a gente tem que ter a técnica, é o seguinte, a gente vai repetindo, a gente volta no mesmo ponto, começa de novo, até que o marido dela, que também era advogado, falou assim, tá bom, qual é a indicação? Aí a gente falou, a indicação é falha de indução ou distócia, ou estado fetal não tranquilizador. Aí eu disse, então me explica o que é cada um desse. Aí você tem que explicar, olha, a gente considera uma falha de amadurecimento do colo, se após 6 comprimidos não há mudança do colo. A gente considera distócia do trabalho de parto se depois de amadurecer o colo você não tiver uma dilatação X em tanto tempo. Ora, considerando isso, agora a previsão para o nascimento do seu bebê é daqui 12 a 24 horas. Isso é o diagnóstico de distócia. E estado fetal não tranquilizador, a gente vai monitorar o coração do seu bebê e se ele é definido dessa maneira. Então, assim, a gente tem a técnica realmente. A técnica, ela é repetitiva, né? A conversa, ela vai e volta no mesmo ponto. Porque qual que é o ponto que ela volta? É o meu direito. Eu falo assim, não é o seu direito. É o meu direito. Não é o seu direito. Gente, o trem fica cansativo, mas a gente vai. Não é o seu direito. Ah, então tá bom. Então, o que é que você pode me oferecer? Eu posso oferecer isso, isso, isso e isso. Então, eu posso dizer para a paciente, Edson, que não é direito dela fazer a escolha da via de parto. Mas, gente, o direito a gente tem que ter. Não é seu direito. Não é, ué. O direito ele tem que estar na lei, tá certo? Qual que é a lei? Mas o Ministério da Saúde coloca lá. É direito da paciente optar pela sua via de parto. Onde está escrito isso? Vou achar aqui para você agora. Então, eu posso afirmar isso. Não, eu estou querendo saber. Não é direito. Não é lei, não é direito. Se você tivesse, Flávio, se você tivesse no estado de São Paulo, aí lá é um direito. Tá certo? Lá tem uma lei que foi aprovada na Assembleia, que foi sancionada pelo governador. Lá a situação lá é mais complicada mesmo. Lá, então, a paciente tem o direito já garantido pela lei. Em Minas Gerais, nós não temos esse direito. Você quer ter esse direito, você vai para São Paulo. Vai para São Paulo, pega o ônibus e vai para São Paulo. Lá tem o direito. Ok, pode falar, André. Tem o direito, lá tem uma lei. Inclusive, eu fui lá debater com o autor da lei, né, que ele é um deputado lá do Espírito Santo. Eu tive lá ano passado, né, participar de um debate, estava ele lá. Mais ou menos a mesma aula que eu dei aqui, eu dei para ele também. Aí, mas eu não sabia, eu acho que tem o direito, que tem que ter o direito. Eu falei assim, realmente, você devia, né, batalhar para melhorar a qualidade aí dos hospitais do Espírito Santo, né? Mas lá também é um direito, tá certo? Inclusive, eu tenho colega lá que é diretor do hospital, e disse, a gente aqui está apertado, aqui é um direito. Minas Gerais não tem essa lei, não tem. Então, aqui não é um direito, tá certo? Mas deveria ser? Gente, não sei, tá certo? Não sei, eu acho que não tem lei, tá certo? Não tem essa lei válida no estado de Minas Gerais. A lei de São Paulo não vale aqui. A lei do Espírito Santo não vale aqui. O que o Ministério da Saúde fala? Isso aí você tem que ver, porque o que o Ministério da Saúde fala pode até ser um posicionamento, mas também não é lei, tá certo? Não é lei. Eu tenho uma pergunta. Abre o microfone. E será que isso pode judicializar? E se eu sofrer um processo? Pode. Com certeza vai judicializar.
E se eu sofrer um processo? E se ela for lá no juiz e o juiz mandar uma liminar? Tá certo? Gente, tem coisas que eu não sei, eu vou me defender. No nosso hospital, a gente está esperando o processo. Até hoje não veio nenhum processo, tá certo? Eu até torço para ter um processo um dia para a gente poder se manifestar. Microfones, Naya. Oi? Tá sem sons, Naya. Ainda não. Mas eu torço para ter um processo, sinceramente, Flávio, eu torço para ter, viu? Não, eu não estou escutando você. Ô, Edson, deixa eu te contar uma coisa. Aqui nós vamos logo ter vários processos. Eu vou te chamar, viu? Vamos ver, porque aí a gente tem que arrumar um advogado, tá certo? Fazer a defesa. Vamos ver, porque esse assunto, ele não tem... Se você me perguntar assim, qual tem sido a decisão dos tribunais? Não sei, tá certo? Não tem, assim, precedentes ainda. Então, não sei se os juízes vão condenar ou vão absolver, mas uma coisa é certa, tá certo? Os juízes, se eles consultam a jurisprudência, tá certo? Pode até ter uma lei lá em São Paulo, mas vai ter uma decisão lá no Paraná falando que isso é inconstitucional, tá certo? Então, os juízes eles vão ter que levar, uma hora esse trem vai parar no Supremo, não sei, né? Não sei, realmente isso eu não sei, viu, Flávio? Eu não posso garantir que você não vai ter processo, que você vai ganhar o processo se tiver, ou se vai perder, isso eu não sei, tá certo? O difícil é isso, entendeu? Porque fica a gente de frente tentando fazer o que dá para fazer. Porque se você é ético o médico responder, respeitar? É ético o médico respeitar o direito da paciente. Né? Peraí, que tem uma colega querendo falar alguma coisa e ela não está conseguindo, porque ela não está abrindo o microfone. A Ismael não conseguiu, mas ela escreveu no chat. Temos uma cultura forte de cesariana, mas a paciente não tem esse direito. O direito é o que está escrito na lei. E outra, nós também não podemos ser obrigados a fazer um procedimento com o qual não concordamos. Não é. Isso aí, a própria resolução do CFM fala. A própria lei lá do estado de São Paulo também coloca isso. Ninguém é obrigado a fazer, tá certo? É por isso que é difícil a gente colocar, porque um direito, né, ele tem alguns direitos que eles impõem um dever, né, nosso de fazer. Mas essa é uma discussão, né? Na Europa, onde juridicamente isso tem se discutido, eles colocam que é um direito relativo, não é um direito absoluto. Tá certo? A mulher tem o direito absoluto de ter uma assistência ao parto de boa qualidade. Isso aí ninguém vai negar. Tá certo? Então, o hospital Sofia Feldman, se a gente tiver um processo, nós nunca tivemos um processo por esse motivo. E a gente também não faz, tá certo? A nossa defesa vai ser assim, olha, nós oferecemos e garantimos, né, o parto, a melhor assistência possível ao parto. Tá certo? Isso aí é um direito que nós concordamos absolutamente. Tá? E vocês viram que quando a gente recusa, isso aumenta a nossa responsabilidade. Com certeza. Né? É por isso que é mais fácil aceitar. Porque quando a gente recusa, o nosso trabalho aumenta. Isso é um fato. Né? A nossa responsabilidade aumenta, né? Então, esse que é uma coisa que às vezes atemoriza as pessoas. Eu recusei, e agora? O meu trabalho aumenta. Né? Eu falo, é isso, aumenta o trabalho. Tá certo? Então, é isso que eu tenho que ver, né? Qual que é, né? Até onde eu estou disposto a ir, né? Aqui no Sofia, a gente está disposto a ir até a última consequência disso. Tá certo? A Ismael está perguntando aqui. A gente, como um hospital, nós definimos a interrupção das gestações de acordo com, às vezes, com a patologia. Né? É protocolo a gente colocar, paciente com DMG pode fazer, pode ser feito o parto a partir de 39 semanas, paciente com hipertensão, uso de medicação com 37, e etc e tal.
Quando essa paciente chega para vocês no Sofia e não aceita a indução, ou vocês não têm disso aí? Olha, muito pouco, viu? Muito pouco. Assim, a gente realmente não tem disso. Olha que a gente aceita, a gente tem o nosso PINAR, a gente recebe, a gente é referência para a rede. Então, a gente tem muito. Gente, o nosso pré-parto, ele infelizmente está lotado de indução. A gente chega lá amanhã para receber o plantão, quase que só tem indução. Acabou o parto. Nossa realidade também hoje. Eu falo que o parto normal hoje que chega para a gente é essa indução que vai ter que amadurecer o colo para pegar tudo. É quase. Então, assim, a gente realmente tem. Essa é a população mais é a maior população. Gente, eu dá até desespero, às vezes, porque você só vê indução do parto, né? Só vê indução. Sim, mas a Luciana está querendo falar. Boa noite. Ô Edson, eu queria, inclusive nessa discussão, às vezes a gente percebe essa desistência no meio do caminho. A gente até estava conversando há um tempo atrás se existem estratégias de facilitação para essa aceitação ao longo do caminho, porque a gente sabe que a ação do misoprostol é muito individual para as mulheres, as reações são divergentes e, em alguns casos, eu acredito que elas seriam aquelas que mais precisariam desse apoio contínuo, e nem sempre a gente dá conta de fazer isso. Então, eu queria saber, na realidade de vocês, né, do lado Sofia, se vocês têm alguma estratégia de facilitação para essa condução desse parto, né? Olha, realmente acho que assim, o primeiro passo é a gente definir muito claramente o processo de indução. Eu imagino que vocês também fazem isso, né? A indução é desse jeito, ela vai ser 6 comprimidos, ela dura 24 horas, a gente coloca de 4 em 4 horas. E isso está na literatura. Uma vez que você começa uma indução, o objetivo é o parto vaginal, né? Ninguém começa uma indução pensando em outro desfecho, né? O parto vaginal, a não ser que haja uma complicação aí no meio do caminho, né? Então, essa é uma coisa, tá certo? Eu acho que talvez o aconselhamento pré-natal também é importante, né, para todas as mulheres, né? Porque a gente nunca sabe quem que vai precisar de indução, né? Então, talvez ali já no 3º trimestre, ter uma conversa sobre indução, né? Para desmistificar um pouco esse medo. Gente, a indução é um parto vaginal que usa métodos, né, farmacológicos ou mecânicos para amadurecer o colo. Agora, segunda coisa, realmente a analgesia precoce acaba sendo necessária. Então, isso a gente tem. O reforço também durante o processo, nesse momento que aparece aí alguma vacilação, né, alguma dúvida, a gente tem que reforçar, né, esse processo. E o suporte contínuo também, né? Então, são isso. Eu não vejo outras estratégias possíveis, tá? Não há literatura a esse respeito, né? A gente devia ter estudos, né? Como quais as ferramentas ou técnicas de comunicação que a gente usa para encorajar ou para manter a decisão de mulheres que iniciaram um processo de indução. Não há literatura a esse respeito, né? Então, tudo que a gente faz é muito empírico, né? Muito experiência, né, institucional. Então, realmente, eu acho que a gente tem isso na nossa cabeça, né? E lidar com a nossa equipe hoje, quando essa semana, quando a gente recebeu essa mulher, há mais ou menos um mês aqui, a gente fez uma cesariana, que a gente achou que ela tinha ali uma tocofobia, e era uma cesariana que não tinha outra indicação clínica, mas ela tinha um medo patológico do parto. A equipe ficou tão deprimida, e isso afetou tanto a equipe, que a gente viu que era difícil, né, implementar isso aqui. A gente não ia conseguir, a equipe ia entrar em depressão, né? Se a prefeitura, por acaso, tivesse incorporado essa coisa da cesariana pedida, a nossa equipe não lida bem com isso, né? E olha que a gente tenta, a gente vai trabalhando, né? Em algumas circunstâncias, a tocofobia, o medo patológico do parto, é uma indicação legítima, mas a gente não pode banalizar isso
E a tocofobia também tem tratamento. Essa paciente que a gente tratou lá, com 36 semanas, ela tinha um medo patológico do parto, né? E o tratamento disso não é com psicólogo, não, é com equipe obstétrica mesmo. O psicólogo pode ser complementar quando precisar de uma coisa específica da psicologia, tipo assim, uma terapia comportamental cognitiva, uma técnica, mas aí tem que ser muito conectado com a obstetrícia, porque o principal para essa mulher é ela ter ela ter os acordos, né, com a equipe. Então, é acordo o tempo todo, né? Olha, nós vamos fazer isso. Ah, mas você vai fazer isso mesmo? Vai. Né? Teve há uns 6 meses, né? Nós tivemos, Flávia, era mais ou menos isso. Uma mulher chegou gemelar, chegou com a mãe, cesariana a pedido. Nós falamos, não, ela não tem indicação. É indução do parto. Então, olha, gemelar, primigesta, indução do parto. Tá? A mulher chegou para cesariana a pedir. Aí nós falamos, ó, é indução. Ah, mas eu tenho direito de cesariana. Bom, você tem direito até de ouvir outra opinião, se você quiser, fica muito tranquila com isso. Gente, eu acho que essa coisa da tranquilidade, da segunda opinião, inclusive, é uma coisa de direito aí do paciente que está no Estatuto dos Direitos do Paciente, que foi publicado agora. Você tem direito de uma segunda opinião, né? É um gemelar, está com 38 semanas, a gente acha que tem indicação de interromper mesmo, mas não é uma emergência, né? Se atrasar um dia ou 2, não tem nenhum problema, tá? Então, você tem direito, você pode procurar o serviço. Aí a mãe falou assim, tá bom, vamos lá, mas deixa eu te falar, você vai ter analgesia de parto? Vai. Ah, e se acontecer alguma coisa com o bebê, né? Vocês vão escutar? Vai. A gente vai escutar, vai ter que CTG contínua se for preciso. Vai. Ah, mas a equipe, será que vai cuidar da minha filha com cuidado? Vai. Isso era 6 horas da tarde, né? Eles me chamaram para conversar com essa paciente. Aí eu falei assim, bom, eu estou largando o plantão, né? O plantão está acabando. Aí eu cheguei para o plantão no estou internando uma gemelar ali, já assumi uma série de compromissos. Eu estou indo embora, agora você tem que cumprir tudo que eu falei. Aí a minha colega disse, mas você é muito esperto, né? Você assumiu os compromissos porque você está indo embora, né? É assim, mas isso é uma política institucional, ela tem que ter continuidade, tá certo? Então, no final das contas, nasceu o bebê no outro dia também. Então, assim, a gente tem muitas experiências, assim, de situações de indução, que a mulher fala que quer cesariana, porque é direito, primeira coisa, não é direito. Você então, tem direito... Isso aí, se eu puder falar que não é direito, já me ajuda. Você não é direito. Você tem direito de uma segunda opinião, se você quiser, tá? Né? Não é uma emergência. Olha, a maioria das situações... Não, mas quando a gente interna, a gente fala isso. Porque a cesariana eletiva, ela é eletiva. Eu tenho várias urgências na frente aí para ser resolvido. Deixa eu te perguntar, Edson, não tem nada a ver com o assunto, mas vocês têm feito indução com misoprostol oral? Sim, sim. Mesmo com toda essa colocação que o pessoal fala, que o pessoal faz a cara mais feia quando a gente fala que a gente faz com misoral. Fala que nós estamos tudo errado, que nós não temos na bula o misoral, que nós estamos... Gente, o misoprostol, ele não tem na bula que ele é para ser usado para indução do parto. Se for começar com esse argumento, vamos começar por aí. Ele não é aprovado nos Estados Unidos para indução do parto. Ele é tudo off-label, tá certo? Então, se não tem para... Se a conversa é desse nível, então tira o misoprostol. Ele é totalmente off-label para indução. Tá certo? Né? Okay. Nos Estados Unidos, sim. Tá certo? Então, assim, gente, é porque, né, no Brasil nós só temos um fabricante. Ele colocou na bula que é vaginal, mas, né, a literatura mundial... mas qual que é a diferença? Tem diferença do excipiente? Existe um excipiente específico para a apresentação oral? Não. Tá certo? Então, não tem. O misoprostol,
ele, de modo geral, ele é off-label. O misoprostol ele tinha outras finalidades e ele passou a ser usado para induzir o parto, tá certo? Então, não tem isso aí de bula. O que a gente tem que ver, olha, não há um recipiente específico para apresentação oral, tá certo? A literatura mundial inteira, inclusive a FIGO, ela suporta, tá? Então, essa coisa aí de não ter na bula, isso aí não é irrelevante, tá certo? Qual que é o problema? Né? Não tem problema, viu? Então, isso aí a gente tem o suporte da literatura, tá? Ok, certo. Mais alguma coisa, pessoal? Alguém quer fazer mais perguntas? Aproveita o Edson aí. Ô, gente, eu gosto, olha, nós estamos aqui conversando, já tem quase 2 horas, a conversa ela vai longa, tá certo? Gente, eu reconheço, gente, olha, eu estou aqui atualmente na coordenação médica, mas por isso mesmo, eu tenho que dar plantão, então acaba que a gente enfrenta todos os desafios e com certeza, esse desafio da mulher pedindo cesariana, seja antes do trabalho de parto ou durante o trabalho de parto, é todo dia, né? Seja em mulher que tem uma indicação de indução, é todo dia, tá? Essa durante o trabalho de parto, eu até acho muito fácil lidar com isso. Sim, viu? Essa daí é mais fácil. Essa que está com 7 centímetros, com 8 centímetros, isso aí... Todo mundo vai pedir, gente, na hora da dor. Isso aí é fácil lidar, tá? A mulher que tem um pedido anteparto, também a gente não acha tão difícil. A mais difícil, de fato, é a indução, porque a indução, ou eu convenço ela, ou eu não tenho alternativa, né? Então, eu não vou colocar um miso sem ela permitir, tá? Então, essa daí realmente é o cenário mais desafiador. Então, o que eu tenho que fazer, a estratégia, em primeiro lugar, é ver o que eu posso adiar em termos de indução, se eu tenho que fazer mesmo, interromper, e aí não tem outro cenário, é o convencimento mesmo. Agora, o convencimento começa, não, isso aqui não é seu direito, tá certo? Porque, veja bem, a resolução do CFM, ela até fala a palavra direito, é direito, tudo bem, mas essa palavra dentro de uma resolução, ela não tem validade de lei, tá certo? Ela não tem força de lei. A palavra é a mesma, tá certo? Mas ela não tem força de lei. Para ser direito, tem que estar na lei, tá? E depois você veja, viu, Flávia, assim, qual que é a posição do Ministério da Saúde a respeito? Eu acho que fala que é direito da paciente. Eu vou procurar direito esse negócio. Olha, as pacientes chegam. Não tem. O Ministério da Saúde, se você pegar a caderneta de gestante, qual que é a posição do... O Ministério da Saúde não tem uma posição, tá certo? Escrita, né? Ele tem a diretriz de assistência à cesariana, que ela é de 2016. Eu mostrei para vocês que na versão preliminar de 2015 tinha um capítulo. Eles quase que colocaram isso lá, tá certo? E não colocaram. Por que não colocaram? Gente, lá tinha representante da FEBRASCO, tinha representante do CFM, tá certo? Tinha representantes aí de outras organizações. Tiraram, porque eles acharam que, do ponto de vista de saúde pública, é o que falou lá o desembargador lá no Paraná. Isso afeta, né, o comportamento das pessoas, isso induz a cesariana. Isso modifica, né, a realidade. Então, eles tiraram, tá certo? Em 2022, mesmo sem ter nenhuma lei, eles colocaram na caderneta de gestante. Em 2023, tiraram da caderneta de gestante. Ah, mas tem uma coisa que é da Anvisa, que ela foi publicada no contexto do parto adequado, do projeto Parto Adequado. Eles colocaram isso também lá, tá certo? E recomendaram ao Ministério da Saúde. Mas o Ministério da Saúde não acatou, tá certo? Não tem nenhum documento do Ministério da Saúde. Então, se você procurar no parto adequado, de fato, lá fala da cesariana a pedido. Mas num contexto de promoção do parto normal. Então, ela não apareceu assim, ela está dentro de um contexto. E elas fazem que o Ministério da Saúde regulamente isso. O Ministério da Saúde não fez nenhuma regulamentação, não. Até onde eu saiba, não tem, tá certo? Não tem nada escrito do Ministério da Saúde que isso é um direito de escolha. Não tem. Viu?
Ok, correto. Ok? Tá certo? Então, nós te agradecemos, né, muitíssimo pela o bate-papo aqui hoje tão importante, né? Você trouxe aí muitas reflexões, não tem uma receita pronta, como você mesmo colocou, né? Demonstra a importância da gente estar sempre estudando, atualizando, trabalhando em equipe, tendo uma boa comunicação entre a equipe com a paciente. Acho que trouxe questões importantíssimas. A gente agradece demais pela disponibilidade, esse tempo aqui, né? Acho que a gente acaba aqui mais um tempo, mas eu acho que vamos encerrar por aqui. A gente pode marcar um outro momento, né? Agradeço também toda a equipe que ficou aqui. Muita gente já precisou sair, mas foi importantíssima a presença de todos. A gente fica muito feliz aqui com essa noite de hoje. Pois é, eu espero uma hora ter a oportunidade de visitar vocês aí. Sim, com certeza. Será muito bem-vindo. Pois é, muito obrigado, gente, a vocês aí pela atenção e até, né, uma próxima oportunidade. Abraço aí para vocês. Abraço. Obrigada, Edson. Pode deixar que teremos outras oportunidades. Tá bom, um abraço aí. Tchau, tchau. Muito obrigada. Tchau. Boa Obrigada, noite. pessoal. Boa Obrigada, noite. Nepe, também pela ajuda.